No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a podermos entregar a Tua palavra movidos pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, aos nossos corações e ajuda-nos pelo Teu Espírito a vivermos plenamente a Tua vontade. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Amém e amém. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Desculpe. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Nós temos visto esse estudo do livro de Apocalipse, e mais uma vez eu abro um parênteses para dizer que o nosso objetivo não é fazer um estudo altamente elaborado, escatológico do livro de Apocalipse, mas um estudo prático que nos leve a uma prática de fé diária. O que este livro tem para nos dizer, nos edificando, nos consolando, nos exortando, nos encorajando, fortalecendo assim o nosso testemunho. É isso que nós desejamos fazer. E tenho eu dito que, como o Apocalipse bem o diz, que é a revelação da pessoa de Cristo. E qualquer análise do livro de Apocalipse que não seja feita através da revelação da pessoa de Jesus Cristo poderá incorrer num erro de estarmos dando voltas sem fim, voltas sem chegar a lugar algum. Por isso nós precisamos, de fato, entender que Cristo é a resposta, é a solução para cada desafio, para cada situação que é apontada nesse livro. Assim, a igreja de Éfeso tem o seu desafio.
Nem sempre uma igreja está com um erro, mas uma igreja, mesmo sem um erro, tem o seu desafio. E o desafio de Éfeso é o amor, é voltar ao primeiro amor. O desafio de Esmirna é o sofrimento, é como triunfar sobre a tribulação, sobre o sofrimento. O desafio de Pérgamo é o desafio sobre a verdade. Uma igreja que precisa estar na verdade. O desafio de Tiatira não é outro desafio senão a santidade. Mas o desafio de Sardes é simplesmente o desafio da morte. Porque tens nome de que vives, mas estás morto. É isto que o Senhor fala a esta igreja, que conhece as suas obras e que não encontra tais obras íntegras. Há um problema que surge a partir de Éfeso. Um problema que os de Éfeso enfrentaram dos falsos apóstolos, das falsas doutrinas, dos ensinos contaminantes que surgiram dentro da igreja. Esse problema vai se manifestando na igreja. Quando você chega a Pérgamo, você nota que Pérgamo já começa a aceitar, já não rejeita como deveria rejeitar o que os de Éfeso odiavam, a doutrina dos nicolaítas. Já em Pérgamo já não há um ódio. Quando você chega em Tiatira, surge algo ainda pior, existe uma tolerância, há um progresso. E quando você chega a Sardes, essa doutrina tomou lugar. E quando a falsa doutrina toma lugar, quando esse espírito toma lugar dentro da igreja, tudo que a igreja é uma obra morta. Então, o que nós vemos aqui é que Deus não olha as aparências. Tem nome de que vives, mas Deus vê a realidade. Deus julga vida. Deus quer encontrar em nós vida. Deus busca em nós, sondando, como ele fala, eu sou aquele que sonda mentes e corações, como ele disse a Tiatira, ele vê o interior e não o exterior. E aqui, ele olha, encontra esta igreja, que é uma igreja que é mais uma organização do que um organismo vivo. Meus irmãos, todos nós corremos o risco de virarmos uma igreja morta, uma organização em vez de um organismo, uma organização em vez de um organismo vivo, em vez do corpo de Cristo. É necessário que a vida de Cristo flua no meio da igreja. Essa igreja, que tinha nome de que era viva, mas no entanto estava morta, faz lembrar aquela palavra que está nas Escrituras: quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Mas Jesus veio para quê? Para que nós tivéssemos vida.
e vida em abundância. Nós vivemos um período em que a humanidade, por causa da pandemia, está vivenciando um domínio do espírito de morte. E nós não podemos permitir que esse espírito de morte venha se apossar de nós. Ele começa com um terror, um pavor, um medo. Entenda que esse medo não é o cuidado, que esse medo não é a cautela, que todos nós devemos ter cuidado, que todos nós devemos ter cautela, que todos nós devemos ter prudência. O próprio Jesus, dizendo que nos enviava para um ambiente hostil, como ovelhas para o meio de lobos, disse: sejam, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, porque vocês são ovelhas no meio de lobos. Eu tenho dito, a cautela, a prudência de uma ovelha se manifesta, acima de tudo, em duas coisas. Em primeiro lugar, está próxima ao pastor. Quanto mais próxima a ovelha estiver do pastor, mais segura ela estará. Quanto mais distante ela estiver do pastor, creio que ela viverá um grau de maior inseguridade. Mas também a ovelha é prudente quando ela permanece no rebanho. E, portanto, ovelha no rebanho é ovelha prudente. Ovelha fora do rebanho é ovelha imprudente. Ovelha distanciada, isolada do rebanho é presa. O rebanho é uma proteção para a ovelha. A comunhão é uma proteção para nós. Nós devemos, como igreja, buscar estar próximos de Jesus e também próximos uns dos outros. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão até a orla das suas vestes. Diz: ali há vida, e ali o Senhor dá a sua bênção. Então é um lugar de vida, é um lugar de bênção, é um lugar de comunhão. Quando nós estamos em comunhão, louvando, adorando ao Senhor, nós sabemos que há pessoas que devem se prevenir, há pessoas que devem se cuidar, mas, como eu disse hoje pela manhã, não podemos ser dominados por um espírito de medo, de fobos, de pavor. Eu volto a dizer, eu não estou falando do bom senso, eu não estou falando da prudência, eu não estou falando da pessoa ser loucamente se lançando sobre as coisas. Eu não estou falando de nos arriscarmos, eu estou falando de sermos prudentes, de entendermos que o medo faz com que o que você foge te alcance. Pois a Bíblia diz: o que eu temo, palavra essa que nós não gostamos muito, mas ela é bíblica. O que eu temo, isso me sobrevém. Há pessoas que fogem de uma situação e, por causa da fuga, acabam entrando na situação. Evitam tanto e acabam caindo na cilada
que o império do terror traz para ela, mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o que nós precisamos é da presença do Senhor. Isso não nos fará ser imprudentes, nem incoerentes. Isso nos fará, sendo prudentes, avançarmos dando o passo certo, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa. Mas se permitimos, veja, houve a entrada de falsas doutrinas, falsos apóstolos, e até mesmo em Tiatira, aquela falsa profetisa, aquela Jezabel, introduziram ensinos, doutrinas de demônios e doutrinas de homens dentro da igreja. E a consequência é que você se torna uma Sardes, a igreja morre. Doutrina é algo importante, a sã doutrina é essencial. O evangelho correto, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho que nós devemos nos aferrar a ele. Paulo diz: se um anjo de luz, ou mesmo eu, se apresentar com outro evangelho, diferente deste que vos foi apresentado, seja anátema, não seja aceito. Mas quando nós entramos pelo caminho da tolerância, o caminho da tolerância é o caminho da contaminação, e o caminho da contaminação é onde este perverso vírus da falsa doutrina matará a igreja. Mas a Bíblia então nos diz que eles não tinham o quê? Verdadeira vida. No entanto, há esperança. Há uma esperança, por quê? Porque ainda há um remanescente. A própria palavra Sardes significa remanescentes. Ou algumas traduções dizem coisas restantes. Ou ainda outros, pedra preciosa. Mas é aquilo que permanece, é o remanescente, que o Velho Testamento chama de o remanescente fiel. Quando há o remanescente fiel, há a esperança de se restaurar tudo a partir do remanescente fiel. Era a semente preservada. Há uma história sobre o incêndio de uma vinha. Isto nos Estados Unidos, na Califórnia, quando essa vinha, infelizmente, foi incendiada. Os proprietários olhavam desolados. E então, alguém se lembrou da primeira videira que foi semeada, de onde surgiu toda aquela vinha. E eles correram até aquela videira e começaram a escavar, porque ela também tinha sido queimada. Era mais antiga, era mais robusta, era maior. E eles então tomaram das raízes vivas. Ao que o dono da vinha, tomando em lágrimas, disse: com
este restante, com isso que nos restou, nós iremos restaurar tudo e restaurar. Porque tudo que eles necessitavam era um pouco de vida. A Bíblia diz: se houver vida, enquanto há vida, há esperança. Então, havendo vida, há esperança. E aqui, então, o Senhor alerta, o Senhor, quase que eu poderia dizer, brada a esta igreja: arrependa-te, conserva o que tens, não permita que morra o que ainda está vivo. Não permita que a morte se propague, mas permita que a vida triunfe sobre a morte. Isso será trabalhoso, isso será dificultoso, mas isto é possível. Louve a Deus por isso. Porque não importa o quanto a morte tenha avançado, se ainda houver vida, há esperança. E eu tenho que trabalhar com o remanescente, não somente as pessoas remanescentes, mas como o significado da palavra sardes, as coisas remanescentes. Pessoas e coisas. Por vezes, ministérios perderam tantos valores, mas permaneceu este e aquele valor. A partir deste e daquele valor, você pode restaurar todos os valores. Sabe, o reino de Deus, ele é semelhante a um pouco de fermento, que colocado em 3 porções da massa, logo leveda toda a massa. Há uma levedura maligna, que nós vemos o processo aqui dela desde Éfeso até chegar a Tiatira e a Sardes. Há essa levedura maligna, essa falsa doutrina, essa doutrina, como dissemos pela manhã, adulterada. De onde se desenvolveu do pecado da prostituição ao adultério. Que eu disse que a grande diferença entre a prostituição e o adultério é que a prostituição é um momento, mas o adultério é uma continuidade. É uma continuidade. A prostituição é condenada nas Sagradas Escrituras, mas muito mais condenado é o adultério. Muito mais condenado é o adultério, e o castigo do adultério é a própria morte. E adulterar a palavra é entregar um ensino que venha a contaminar. E então ele disse: vocês têm uns poucos, que não se contaminaram, que não cederam. E através desses poucos, às vezes, meus irmãos, eu tenho ouvido tantas pessoas dizendo: nós somos tão poucos, o que podemos fazer? Se nós não nos contaminamos, lembremos-nos do que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas, de modo que nós podemos vencer através de nos aplicarmos, de permitirmos agora o contágio ao revés, de limparmos as vestes, de contaminarmos com santidade,
de levarmos vida. Veja, Jesus veio e ele disse: eu vim para que vocês tenham o que eu trouxe para vocês, vida. Eu vim para o enfermo, eu vim para o doente, eu vim para o perdido. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É a luta de um processo de morte. Imaginemos da seguinte maneira: você recebe um paciente terminal. Esse paciente terminal, você olha e diz: há um fio de vida que ele está se agarrando. Você pode deixá-lo à própria sorte, ou você pode tomar a atitude e lutar pela vida daquela pessoa. Eu tinha, já está na glória, um primo que ele se afastou do Evangelho e infelizmente experimentou drogas e chegou a um ponto tal que praticamente estava à beira da morte. E num hospital, ele ali, com seu prontuário, sendo um paciente terminal, um médico, filho de alemães, tomou o prontuário e leu o nome dele. Então, leu o nome, no caso deste meu primo, ele tinha o exato nome de família do meu avô. Filho do filho mais velho de meu avô, por isso ele guardava o mesmo nome de família. E o médico então disse: será essa pessoa parente do reverendo Laudelino? E então ele procurou saber, procurou entrar em contato com familiares, acabou conseguindo falar com meu tio e então confirmou, era neto da pessoa que ele imaginava. A história desse rapaz é que eles, no final da Segunda Guerra Mundial, vieram fugidos para o Brasil. E meu avô, que tinha ajudado durante a Segunda Guerra Mundial judeus que fugiram também, agora recebia uma família alemã que ninguém queria recebê-los, sabedores que nem todo alemão era nazista, nem todo nazista era alemão, mas naquela época todo alemão era pessoa que não era bem-vinda. Final da guerra, Alemanha derrotada, e aquela família com fome, aquela família com dificuldades, e meu avô os amparou, e alimentou, e cuidou, e aquele garoto cresceu, e guardou a boa memória a respeito do meu avô, e se tornou médico. E quando ele viu esse meu primo, que estava à beira da morte, terminal, ele então disse: ainda há um fio de vida. E ele então entrou em contato com sua família e disse: eu não sairei do hospital, eu ficarei ao lado deste homem e lutarei pela vida dele até o fim. Lutou
e o meu primo viveu. Viveu para que depois pudesse se converter, se entregar ao Senhor Jesus Cristo e partir, depois de anos, para a glória onde está com o Senhor. A Deus seja glória por isso. Mas houve uma pessoa que lutou, e então o que Deus está falando é: lute pela vida, não se entregue à morte, não aceite a vitória das trevas, não aceite a vitória da falsa doutrina, não aceite a vitória dos falsos apóstolos, não aceite a vitória dos falsos profetas e dos falsos mestres, não aceite isto, prevaleça com o poder de Deus, use a vida para vencer a morte. É isso que ele está falando, como se estivesse gritando: desperte, não morra. Igreja, desperte, não morra. É hora de despertar ou morrer. Não se entregue à morte, busque a vida. E é isso que eu quero dizer agora: não se entregue à morte, busque a vida. Veja, ser vigilante e consolida, ou seja, salva o que estava para morrer. Consolida. Como eu vou consolidar? Vou consolidar com a palavra, vou consolidar com a verdade, vou consolidar com o Senhor, vou consolidar. Eu digo que sempre a resposta está no próprio texto, e o texto diz que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A autoridade e o mover do Espírito Santo de Deus no meio da igreja e no meio da liderança da igreja. Eu sou aquele que tem. E Deus deve ter os seus líderes, as estrelas, os anjos da igreja, devem ser tão tidos por Deus quanto o Espírito de Deus é de Deus. Será que nós somos assim? Principalmente o anjo da igreja deveria tomar uma decisão: sou do Senhor. Sou tanto do Senhor quanto o Espírito de Deus é de Deus. Eu sou do Senhor. Nós temos que ter esta postura para vencer esse espírito de morte. E se prega tanto hoje sobre avivamento e diz: mas a igreja está mal, a igreja está corrompida, a igreja está contaminada. É o ambiente em que nós temos que tomar e consolidar o que está vivo, para que mantenha-se vivo e que para que a vida prevaleça sobre a morte. Isso é algo importantíssimo desse texto. Há um grito de Deus. Há um grito que diz que nós temos que ser vigilantes. Não permita que a morte avance. Não permite que a falsa doutrina avance. Não permita que os falsos apóstolos avancem. Não permita que os falsos profetas, que os falsos mestres avancem. Não permita. Prega a verdade. Ensina a verdade. Semeia a boa semente da palavra e ela vai prevalecer e vai frutificar. Diz então a palavra sobre esses que não se contaminaram, que andarão de branco com o Senhor, que serão honrados com o Senhor.
mas que acima de tudo não terão jamais os seus nomes apagados no livro da vida. Nós tantas vezes falamos, escreve o meu nome no livro da vida, mas na realidade talvez a oração mais correta a ser feita, não apague o meu nome do livro da vida. Nome que não deve ser apagado. Cristo morreu, e eu quero dizer àqueles que nos ouvem, Cristo morreu por cada um de nós. Ele fez um sacrifício único. Deus se fez homem e morreu como homem na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por amor a cada um de nós. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mas nós tomamos posse de tudo isso mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O teu nome está escrito. Você pode estar longe dele, mas o teu nome está escrito. E ainda há tempo. Volte para ele, arrependa-se agora, entregue-se a ele, e o seu nome não será apagado. A Deus seja a glória. Nós precisamos levar essa palavra. Essa é uma palavra urgente para todas as pessoas no mundo. Se realmente cremos num juízo tão terrível, e que uma das coisas que faz a igreja retornar à vida é a consciência vigilante que o Senhor virá a qualquer instante, que nós não estamos prontos, Ele virá. Então essa vigilância da eminente volta do Senhor Jesus Cristo aviva-nos. Sabe, sempre que houve um grande avivamento, havia uma consciência da proximidade da volta do Senhor. Há tantas coisas acontecendo no mundo, nos nossos dias, que todos estamos ficando conscientes que Ele virá. Não dá mais para descansar, porque Ele virá a qualquer instante. E quando isto nos alerta, quando isto nos desperta, quando esta coisa incômoda nos sacode, nós temos um despertamento espiritual que nos leva a um avivamento espiritual. E nós precisamos, como a igreja de Sardes necessitava, entender que há uma esperança enquanto houver fagulhas, enquanto houver um restante fiel, poderemos restaurar o fogo que foi apagado. Todo mundo que já lidou com brasas sabe disso, que chega um momento em que você olha e parece que todas as brasas estão apagadas, e se você começa um mover de vento, logo logo as brasas começam a ficar incandescentes, logo logo uma chama surge no meio de tudo isso. Há um mover, por isso ele diz: eu sou aquele que tem os 7 ventos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, os 7 moveres, o mover sétuplo do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, é aquilo que nós encontramos em Isaías, capítulo 11, e versículo 2. O primeiro, o Espírito do Senhor. Há um mover que é o Espírito do Senhor. Mas há outro mover, que é o espírito de sabedoria.
Há outro mover que é o espírito de entendimento. Há outro mover que é o espírito de conselho. Há outro mover que é o espírito de fortaleza. Há outro mover que é o espírito de conhecimento. E há o espírito do temor do Senhor. 7 espíritos. 7 espíritos que ardem, que devem estar acesos na igreja. Sabe, cada um de nós é uma lâmpada, mas a igreja não é uma lâmpada. A igreja é um candelabro. Sabe qual é a grande diferença de um candelabro para uma lâmpada? É que um candelabro tem várias lâmpadas. E uma lâmpada é uma unidade. Mas um candelabro é uma coletividade de lâmpadas. Por isso a igreja é um candelabro. Ela é um castiçal com diversos braços, com diversas lâmpadas. Com todos nós, o brilho de cada um de nós somado é o brilho de toda a igreja. Mas o que arde sobre nós, o fogo, são 7 Espíritos do Senhor. Que é o Espírito Santo de Deus. Você se lembra de Atos dos Apóstolos, que diz, surgiu em cima de cada um deles uma chama. Uma chama. Uma única chama. Mas aquelas chamas somadas eram a igreja. Você concorda comigo? A minha chama se soma à sua chama, que se soma à chama do nosso irmão, e logo teremos uma grande luz. A igreja deve ser assim. Então ainda há esperança, porque esse candelabro não foi todo apagado. Ainda há fogo aceso. E se há fogo aceso, pode-se reacender o que está apagado. Aleluia! Foi exatamente isto que o Senhor disse a Moisés, quando diz, tomarei do teu espírito e colocarei sobre esses homens, sobre aqueles homens que foram separados, e diz que Deus tomou do que estava em Moisés e veio sobre aqueles homens, que todos eles profetizaram, até mesmo aqueles 2 que se recusaram a entrar, profetizaram. E quando Moisés ouviu de Josué, o desejo de Josué, que era calar os outros 2, ele diz, não, quisera eu que todo Israel fosse profeta. Que todo Israel profetizasse. Os rabinos têm uma interpretação tão interessante sobre esse texto. Disse que Moisés era como uma lâmpada, e todos aqueles homens eram como uma lâmpada. A Bíblia fala que os homens são lâmpadas. Está nas Escrituras. Mas eram todos eles lâmpadas apagadas. Porém a lâmpada de Moisés estava acesa. E Deus tomou Moisés, a lâmpada acesa, e a acendeu, homem por homem. Eu nunca entendi tão bem a imposição de mãos para alguém ser cheio do Espírito Santo como nesse texto. Porque o fogo que há numa pessoa contamina, acende aquela outra pessoa. E assim nós temos que ser agentes flamejantes, agentes, num bom sentido, incendiários, fazendo acender o fogo.
Sabe, se nós vivermos a expectativa da volta e do juízo do Senhor Jesus Cristo, certamente nós voltaremos a viver, nós nos reavivaremos e viveremos corretamente, porque quem espera juízo, com juízo em sua cabeça, vive corretamente. Se eu espero ser julgado, eu vou viver de uma forma a não ser condenado. E essa forma vem na dependência total do Senhor. E para isso eu tenho que ter vestes não contaminadas, para que tenha vestes brancas e possa eu mesmo, como diz, não somente tem vestes brancas, mas ainda clareiam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Nós precisamos vencer. Há um grande perigo na arrogância, na soberba, na altivez, na independência de Deus. Isso gera morte. Afastamento de Deus gera morte. Dependência de Deus gera vida. Nós precisamos nos entregar. Temos que nos lembrar o que Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas Ele também diz, e a Bíblia nos afirma: eu tudo posso naquele que me fortalece. Sem Ele nada, mas com Ele tudo. Ainda há esperança. Quem sabe hoje haja pessoas que estejam vivendo um desespero, estejam vivendo um